tema aí que está pululando, que é o delegado que foi uma surpresa para a PF, uma surpresa para as famílias, mas não foi tanto uma surpresa assim para você que escreveu o livro Decaído. Eu gostaria que você começasse aí com o seu livro, falando do seu livro e onde esse Rivaldo, esse personagem, entra no seu livro, antes da gente começar com as perguntas, para estender um pouquinho mais. Realmente, a questão do Rivaldo não me surpreendeu em determinada medida. Claro que você vê um delegado de polícia hoje acusado, né, pela Polícia Federal, indiciado num processo, numa investigação da Polícia Federal, preso por participar diretamente do planejamento da execução da Marielle, ultrapassa qualquer medida, né? Eu digo, e quem leu o meu livro Decaído, vou aproveitar para mostrar a capa dele, eu conto logo no primeiro capítulo um episódio que eu passei com o Rivaldo. O Rivaldo já era delegado da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, isso em 2012. Tá? Ele teve várias passagens, ele passou pela delegacia, saiu, depois, em determinado momento, ele é alçado, ele chega ao ponto de ser diretor-geral das delegacias de homicídios do Rio de Janeiro. Mas ele começa na Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca, especificamente. Em 2012, em maio de 2012, e me choca muito isso, eu conto isso no livro, mas quando eu conto isso no livro, não tem a medida do que depois vem à tona nesse caso da Polícia Federal. Mas você vê como as coisas se assemelham. Era um domingo de Dia das Mães, 14 de maio de 2012, e quando foi assassinado um ritmista da Imperatriz Leopoldinense, escola de samba aqui do Rio de Janeiro, muito tradicional, muito conhecida, e que tem como patrono Luizinho Drummond, que morreu, né? Nesse período, pouco antes, 6 meses antes, mais ou menos, o Luizinho teve um entrevero com esse ritmista que era o mestre Marconi Sacramento. Ele chegou a comandar a bateria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, mas teve um entrevero com o Luizinho por se recusar a parar um ensaio para dar entrevista para uma pessoa indicada por Luizinho. O Luizinho o expulsou da quadra e o expulsou da escola. E o agrediu nessa situação. Esse ritmista, muito irritado com a situação, ele era uma pessoa da comunidade, ele morava próximo à escola de samba, nem na comunidade, é um bairro, em Ramos, no subúrbio do Rio de Janeiro, na Leopoldina, como chama a zona de Leopoldina. Ele, revoltado com aquela situação, ele vai à delegacia e registra uma queixa contra o patrono da escola. Ali ele meio que assina a própria sentença de morte. Pouco mais de um mês depois, ele sofre um atentado na porta, praticamente, da escola de samba. Ele estava com os amigos e ele acaba escapando, mas um amigo é baleado e morto. Ele se esconde, ele acaba fazendo o papel, na verdade, como se ele tivesse errado quando ele era vítima. A investigação começa na delegacia do bairro, que era a delegacia de Bom Sucesso, na verdade, do bairro ao lado, porque a delegacia de Bom Sucesso é que cobre aquela região. E pouco tempo depois, ou seja, menos de 5 meses depois, o Marconi acaba sendo morto, executado na noite do Dia das Mães. E por que eu falo como as coisas se assemelham? Quando ele foi executado, o Rivaldo foi para lá e consolou a família, muito parecido como ele fez com o caso da Marielle, que ele aparece em imagens consolando mãe e pai de Marielle, a irmã e a mulher de Marielle. Então, ele também foi naquela situação lá consolar a mãe do Marconi, do mestre Marconi. As investigações começaram a apontar como rumo, obviamente, como possível mandante suspeito, o Luizinho Drummond, por conta desse entrevero que ele havia tido com o mestre Marconi. E entre as pessoas suspeitas de participar efetivamente da execução estava o capitão Adriano da Nóbrega. Resultado, essa investigação não deu em nada. Então, assim, hoje a gente está vendo em noticiário que a Polícia Federal pretende reabrir algumas investigações, ou seja, fazer um trabalho paralelo, o que não foi feito pela Delegacia de Homicídios, né, em casos que acabaram
ficando arquivados e sem solução alguma. Alguns, na verdade, a gente já descobriu que alguns inquéritos que têm algum tipo de relação com esses grupos de matadores, né, no qual também o Rony Lessa integrava, ficaram sem nenhum resultado. Alguns, inclusive, desapareceram peças de provas de dentro de inquérito. Então, assim, já naquela época, tudo indica, o Rivaldo já trabalhava muito mais em função de acobertar os criminosos do que efetivamente no que deveria ser o ofício dele, que era descobrir quem matou uma pessoa, né, os suspeitos, indiciá-los, e para que isso fosse para o Ministério Público, para a denúncia e para a Justiça, para que tramitasse um processo.